Hello! Welcome to a fase vocálica. Eita! Essa fase também que todo mundo bem gosta, porque é aqui que você vai aprender a refinar. É aqui que você vai lapidar o diamante bruto, que é o seu inglês. A gente tá chegando lá, lapidando, organizando. Bom, o que a gente vai fazer a partir de agora? Você já conheceu o alfabeto fonético internacional, certo? Você já conheceu os sons das vogais, dos ditongos e dos monotongos em separado. Você já conheceu o som das consoantes em separado. Você já sabe que existem consoantes voiced e unvoiced, ou seja, que a gente faz uma vibração nas cordas vocais quando a gente fala e outras que não vibram as cordas vocais. Então a gente já está começando a entender, a gente já fez algumas atividades para perceber a diferença de som longos, de som curtos, de vogais, porque a gente já viu isso também. Maravilha. Então a gente está começando a perceber as nuances da pronúncia. Hoje a gente vai começar a mergulhar um pouco mais especificamente em dificuldades que estudantes brasileiros têm na hora de pronunciar o inglês. Então aqui a gente vai começar com a nossa English Pronunciation for Brazilians. Então a gente vai começar a dar uma olhadinha em inglês voltado para brasileiro. O que o estudante brasileiro em geral tem dificuldade quando trata-se de pronúncia? Isso porque a gente sempre fala aqui, eu sempre falo com você, meu amigo, minha amiga, que quando a gente está falando de pronúncia, trata-se de pronúncia, nós não estamos falando só do que a gente absorve na nossa mente, muito pelo contrário, nós estamos falando muito mais da parte física. Isso a gente já viu, né? Então, os músculos que a gente não mexe quando a gente está falando em português e que a gente mexe quando a gente precisa falar em inglês. Ok? Very good. Então é isso que nós vamos ver por aqui. Aqui a gente tem a nossa apresentação geral. Eu já quero começar com vocês com homophones, com os homófonos. Ok, significa dizer, quando a gente está falando de homófonos, lembra aí de homofonos. A gente está falando de sons que têm de palavras que têm o mesmo som, mas que têm escrita diferente e que têm completamente diferente o significado também. Então, assim como a gente tem em português, como eu dei um exemplo aqui, ó, de sessão e sessão, então o som é igualzinho, a forma como a gente escreve é diferente. Onde eu vou usar é diferente também. Então, também isso existe em inglês. Lorena, sim, também temos isso em inglês, mas a gente vai treinar cada um desses e vai conhecer o que é que cada um deles quer dizer, tá? Então é importante que a gente comece a se habituar com a ideia de que em inglês também tem homófonos. Então são palavras que são pronunciadas da mesma forma, mas são escritas de forma diferente e apresentam significados completamente diferentes. Vamos mergulhar? Então a gente tem aqui algumas palavras que têm o mesmíssimo som. E aí, para que eu saiba o que é que essa palavra quer dizer, eu preciso não só do contexto, mas saber o significado da palavra, né? Porque pra gente, ó, break é a mesma coisa. Então, o som, se eu fosse ouvir só pelo som, eu ia achar que todos os dois estão dizendo quebrar é a mesma coisa. Mas nesse caso, eu não vou ouvir só pelo som, porque o contexto vai me ajudar. Então, eu disse break, mas eu tô vendo que não tem nada a ver em relação a partir, a quebrar, o som não é o mesmo, ok? Então, é isso que a gente vai ver hoje aqui. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, vamos conhecer alguns homófonos em inglês. São todos eles? Não, mas são alguns exemplos. Deixa eu ativar minha canetinha aqui para te mostrar. E a partir de agora, as nossas aulas das fases vocálicas serão às vezes aulas até mais rápidas, mas serão aulas mais específicas, porque a gente vai começar a separar som e trabalhar sons em separados, ok? Então, a gente tem lá, ó, break e break. Um é o freio, é o substantivo, e o outro é o verbo quebrar, to break. Então, o som, ó, igualzinho, break, mesma coisa. A mesma coisa a gente tem em sell, o som, igual. Um é o verbo vender e o outro é o substantivo celular, sell. Então, a gente tem mais um aqui, ó, die, que é o verbo morrer, e die, que é o verbo tingir. A gente tem flour, mesma coisa. Flour, farinha. Ó, farinha. Flor, o som igual. Made,
Made, o verbo fazer no passado. Empregada, por exemplo, housemaid, empregada, né? Meat, ó, igualzinho, meat. Esse daqui, ó, meat, ele é carne. E esse daqui, meat, encontrar. Peace, esse daqui, paz. E esse daqui, pedaço. Peace, ok? Road, road, igualzinho. Esse daqui, estrada. Esse daqui, montou. É o verbo ride no passado. Way, porque aqui a gente não diz wait. Way. Esse daqui, caminho. Esse daqui, peso. Ó. Would, porque a gente não diz o L. Would. Esse daqui é Uria, nossa Uria que a gente diz. I would like. Esse daqui, madeira. Então, vocês acabaram de conhecer o que a gente chama de homófonos, que são palavras que têm o mesmo som, mas são palavras que têm significados e escritas completamente diferentes. Ok? So keep in mind. Mantenha aí na mente de vocês. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês hoje nessa nossa fase vocálica é para o R americano. O R americano é aquele R de porta, porteira, porcaria. E ele é muito, mas muito uma trick, uma pegadinha para estudantes brasileiros. Muitos estudantes brasileiros erram a forma de pronunciar. Então, por exemplo, diz work ao invés de work, ok? Então, para fazer esse R aí, a sua linguinha vai dobrar e ela vai encostar no céu da sua boca. Work. Esse toque no céu da sua boca não é tocou e ficou. É um toque bem rápido. Work. Ok? Você falou e rapidamente saiu daquele lugar. Esse é o som do R americano. Acontece que dentro do inglês, a gente tem algumas situações em que o R vai ser americano e outras situações que o R vai ser o R de arara, o nosso R daqui. Então, a gente vai ter algumas situações no inglês americano que o R pronunciado não vai ser o R deles, vai ser o nosso R, o R de português, né? Vamos deixar assim? O R aqui no português, que é o R de arara, que tá lá em r. Então, vamos ver quando é que ele vai ter um fonema como R e como é que ele vai ter um fonema como H. Então, vamos prestar atenção, olha lá. Quando ele tiver, a maioria das vezes, tá? A escrita, né, esse fonema aqui, a gente vai pronunciar como se fosse o R brazuca. Vamos botar assim? R brazuca. Massa. E esse daqui como se fosse o R gringo. R gringo. Então, vamos pronunciar para a gente poder entender. Então, eu tenho, ó, R brazuca. Home. Ok? Rum. Hose. Rose. Hat. Rat. Hole. Roll. Habit. Rabbit. Hair. Wear. Hate. Rate. Had. Red. Here. Rear. Height. Right. Hide. Ride. Hope. Rope. Ok? Então tem uma trickzinha. Então algumas palavras quando a gente escreve, olha lá. Você já sabia disso que você diz assim, ó, he, e você diz com R brazuca, né? Você diz, ó, his, e você diz com R brazuca. Você diz house, e você diz com R brazuca. Então, para esse vídeo, volta de novo, testa você, vai falando essas palavras, é importante que você vá entendendo a diferença que a gente tem entre os sons. Mas, ó, pay attention, a gente tem alguns momentos, isso é importante deixar muito claro, em que a gente tem
o uso do H na palavra e esse som é mudo. Por exemplo, honest. Honest. Por exemplo, hour. Hour. E a gente não pronuncia. Então, não leva tudo ao pé da letra. A gente tem algumas regras e é importante que você lembre dessas regras. Ok? E para finalizar a nossa fase vocálica de hoje, vamos dar uma olhadinha no L? Bom, o L é uma coisa que é importante, que muitos brazucas simplesmente não gostam de pronunciar ou esquecem de pronunciar o L. Só que o L ele deve ser pronunciado com a boca um pouco aberta e a sua língua vai tocar no céu da boca. Aqui atrás dos seus dentes, ó. Atrás dos dentes da frente. Então, Brazil, 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 Brazil e não Brasil, Brasil. Percebe que se você disser Brasil, Brasil e não disser com o L certinho, fica parecendo um U para eles? Brazil, Brazil. Ah, Teacher Laura, mas não tem... Ah, pelo amor de Deus, não tem diferença. Pelo contexto a pessoa vai entender. Mas e se você quiser dizer feel, feel e feel? Qual é a diferença? Ó, percebe? Feel, 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 feel. Ok? Então, é importante que a gente faça essa distinção. Então, para formar o Lzinho, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar a ponta da nossa língua atrás dos nossos dentes da frente. Encostou? Brazil, Brazil, Brazil. Acabou. Formei o L. Só que em inglês existem algumas palavras que têm sons mudos. E aí a gente vai chamar silent aquela palavra. Nesse caso, eu vou te mostrar alguns silent L. Alguns sons de L's que não são pronunciados. Então, eles não são pronunciados em algumas situações. O L não é pronunciado antes das letras M, F ou V. Like, half. Então, não health. Calm e não calm. Calm. Behalf e não behalf. Ok? Porque a gente tem essas letrinhas e ele não é pronunciado antes dessas letras. Ele também não é pronunciado nas palavras que tem esse final aqui, ó, would. Então, isso é should e não should, should. Isso é would e não would. Isso é could e não could. Ok? Could, should, would, could. Ok? Very good. Ele também não vai ser pronunciado entre as letras A, O e K. Então, isso não é talk. I will talk. I'll talk. I'll talk. Walk. Walk. Não walk. Ok? Walk. I walk. I talk. Ok? Very good. Gente, de novo, pronúncia te ajuda a abrir portas. Porque quanto mais você organiza, arruma a sua pronúncia, melhor você vai entender o nativo e mais claro você vai ser na hora de falar. Faz o seguinte, baixa essa aula aqui, assiste e assiste de novo e para, e volta, e escuta, e anota e vai aperfeiçoando os sons. A gente vai ver todos os mini probleminhas que brasileiros costumam ter quando vão pronunciar nas próximas aulas. Eu vejo você lá. Tchau, tchau.